de toda glória, digno de toda honra, e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Graça e paz, amados. Uma boa noite a cada um de vocês. Que bom que a gente pode nos reunir aqui na casa de Deus para louvar, para bendizermos o santo e bendito nome dele. E esse é um convite que nós fazemos. Louve. Louve a todo tempo. Louve a cada momento. Louve a Deus, porque isso é bom e isso agrada o nosso Pai. Eu quero compartilhar com vocês um texto. Ele está em Salmo capítulo 63, a partir do primeiro versículo. Salmo 63, a partir do primeiro versículo. Diz o seguinte a palavra de Deus: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor que a vida. Por isso, os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti. A Tua mão direita me sustém. Quero chamar a atenção para o versículo 3. O Teu amor é melhor que a vida. Eu acredito que só quando a gente passa por alguma situação muito difícil, quando a gente passa realmente pelo vale da sombra da morte, é que a gente tem a noção exata do que significa isso. O amor de Deus para cada um de nós é maior que tudo. Todo o resto não importa. Quando o salmista escreveu esse texto, ele estava fugindo de inimigos e se afugentou no deserto, numa terra seca e árida. E aí ele escreve: o Teu amor
é maior que a vida. Todo o resto não importava mais para ele. Só o amor de Deus que o sustentava e o mantinha vivo. E é esse Deus que eu quero convidar cada um de vocês a louvar, a bendizer o nome dele de uma maneira muito especial. Então eu quero te pedir que você fique em pé e nós vamos louvar a Deus, cantando, dando louvor ao nosso Deus. A gente ter a certeza e dizer isso com toda a força mesmo: nada sou sem seu amor, esse amor que vale mais do que a vida. Rolling Stones, naquela música Satisfaction, fiquem tranquilos, eu não vou cantar essa música, eu sei se vocês lembraram, mas eu não vou dar essa palhinha não. Mas ele diz o seguinte, que não adianta, apesar de ele buscar freneticamente satisfazer a sede do seu interior, através de relacionamentos, através de contratos milionários, enfim, através de uma série de coisas, isso é impossível. Porque não é ali que está a nossa satisfação. A satisfação nossa está no Senhor. E há uma outra citação também de Blaise Pascal que diz o seguinte: Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de nós. O seu vazio pode e será completado única e exclusivamente pelo Pai. Amém por isso? Amém. Glória a Deus. Quero convidar você para a gente louvar a Deus com mais uma música que diz que assim como a corça
Assim como os animais, assim como a natureza precisa de água para viver, nós precisamos, nós ansiamos o amor de Deus. Então vamos louvá-lo. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai, vem inundar o nosso coração. Vem inundar com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Ó Pai, fala a cada um de nós. Guia os nossos passos. Orienta-nos, ó Deus. Conforta-nos, ó Pai. Ó Deus, faz a tua vontade nas nossas vidas. Nós sabemos que só o Senhor pode saciar a nossa sede. Só o Senhor pode completar o vazio que existe em cada um de nós. Ó Deus, vem com o teu rio e inunda o nosso coração de uma maneira especial e definitiva. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Eu quero convidar você agora a bendizer o nome de Deus. Bendizer o nome do Senhor Deus. Eu te bendirei quando as tuas bênçãos eu provar. Mas eu também te bendirei
quando no deserto eu estiver. Porque a nossa vida não é, como diz o dito popular, né? Hoje a gente está na escola discipuladora, nós começamos a estudar sobre esses ditos populares, né? A nossa vida não é um mar de rosas. Nós temos as dificuldades. Mas mesmo nessas horas, nós temos que bendizer o nome de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Vamos louvar. Eu te bendirei, quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Graça e paz, que gostoso a gente poder bendizer o nome de Deus e ter a certeza que mesmo em todos os momentos fáceis e difíceis, nós teremos sempre o consolo do Pai. E é triste, mas estamos aqui com uma notícia não muito boa para passar para os irmãos. Hoje pela manhã nós estivemos orando porque o pai da Tânia, esposa do presbítero Martins, havia sofrido uma cirurgia muito delicada
e já tinha saído da UTI, estava no quarto, mas com tratamento intensivo, e infelizmente ele faleceu por volta de 12h20. Então a gente está comunicando à igreja, pedindo a oração para que a gente ore pelo Martins, pela Tânia, pelos familiares que estão enlutados, momento em que a gente, parte do corpo, sofre junto com os nossos irmãos. Infelizmente, não é uma notícia custosa da gente passar, né? Custosa é quando a gente pode compartilhar uma bênção e uma alegria. Mas faz parte. É como diz essa música. Mesmo quando a gente passa por momentos difíceis, nós temos que bendizer o nome de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E nós temos também mais alguns pedidos de oração, pedidos especiais, pela Zelma, esposa do Júlio, que sofrerá uma cirurgia essa semana, pelo Romeu, esposo da dona Ruth, também está passando por problemas de saúde, a Débora, que é nossa irmã também, esposa do Bárbara, esposa do Alexandre, perdão, estou operando gente que não tem nada a ver com isso, desculpa aí. A Bárbara, esposa do Alexandre, diácono da nossa igreja, sofrerá uma cirurgia no dia 25 de julho, uma cirurgia muito delicada e precisa da oração de cada um de nós. Então, lembre-se desses pedidos nas suas orações. Nós estamos aqui hoje sem os nossos 2 pastores e sem um grupo de mais ou menos 38 pessoas desta igreja que estão em missão no Pará. Eles foram até lá para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, desse amor maravilhoso que nós já conhecemos e já experimentamos para esse povo ribeirinho que não teve oportunidade ainda, ou se teve oportunidade ainda não se entregou. Então eles foram lá para fazer esse trabalho de evangelismo. O pastor passou uma notícia para a gente dizendo que ele está muito contente com o grupo. Glória a Deus por isso, né? Então significa que o ano que vem talvez tenha outra dessa, né? Se ele gostou, então está muito contente realmente com o grupo e que tem sido uma bênção esse período que eles estão lá. E nós que ficamos aqui, né? Com saudades dos nossos filhos e maridos, né? Esposas, não sei como é que está aí o coração das pessoas que estão com os seus entes queridos lá viajando. Mas está tudo bem, está tudo correndo a mil maravilhas, tá ok? Nós vamos orar agora, inclusive pelos pedidos de oração que estão nesse jarro. Curve sua cabeça. E nesse momento lembre-se também daquilo que Deus tem feito na tua vida de uma maneira muito especial. Todas as vezes que você passa pelo deserto e Ele te ajuda a transpor as dificuldades. Pai querido, nós queremos te agradecer. Te agradecer de uma maneira muito especial por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Nós queremos te louvar, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é Pai, que o Senhor é um Pai de amor, um Pai de misericórdia. Ó Deus, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós entregamos e te pedimos, ó Pai, conduza da melhor maneira possível. Pai querido, nós queremos te pedir de uma maneira muito especial que o Senhor esteja com a família da Tânia, que perdeu o seu pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar confortando aquele coração de todos os entes queridos, da esposa do seu Paulo. Ó Pai, que ela possa ser confortada por Ti, ó Deus. Esse conforto que só o Senhor pode dar. Nós queremos te pedir também pela Zelma, pelo seu Romeu, pela Bárbara, ó Deus, que passam por problemas de saúde, que terão cirurgias, ó Deus. Nós colocamos tudo isso nas Tuas mãos, ó Deus. Conduza, porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode fazer milagres, e o Senhor fará milagres a quando o Senhor quiser. Nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos, confiando em Ti. Entregamos também, ó Deus, cada pedido que está nesse jarro de oração. Tu sabes exatamente o que tem naqueles papéis. Tu sabes exatamente o que passava no coração de cada servo, de cada pessoa que escreveu aquilo, ó Deus. Conforta, consola, anima, ó Deus, para que eles possam caminhar essa semana sentindo o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia.
Estende, ó Deus, a tua mão ao aflito e consola o coração do desesperado, Pai. Ó Deus, nós queremos pedir também que o Senhor esteja com cada um que está lá no Pará, nessa missão tão maravilhosa, tão especial, ó Deus, que a nossa igreja abraçou. Ó Pai querido, que sejam momentos de realmente muita alegria, muita graça, e muita gente, ó Deus, possa ser alcançada pelo Teu amor. Que o Seu Espírito Santo, que os Seus anjos estejam acampados ao redor daquele grupo todo, ó Deus, abençoando, dirigindo e cuidando para que nada de mal aconteça. Ó Pai querido, tudo isso nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado, aquele que morreu por cada um de nós e derramou seu sangue para nos justificar perante Ti. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. Como eu disse, nós estamos sem os nossos dois pastores, tanto o pastor Arthur quanto o pastor Marco, estão nesse projeto Pará, e aí nós recebemos mais uma vez, temos a grata satisfação de receber mais uma vez a presença do pastor Binho, que trará para nós a mensagem esta noite. O Binho dispensa qualquer apresentação, né, Binho? Então, quero passar a palavra para ele e que o Senhor abençoe a tua vida e a nossa vida. Bem, eu tenho o prazer de estar com os irmãos aqui nessa noite, a noite fria lá fora, né? Mas aqui dentro estamos aquecidos, com a presença uns dos outros, mas especialmente aquecidos pela presença do Senhor, do Espírito Santo. Então, que Deus continue te abençoando. Já tem nos abençoado pelos cânticos, pela ministração, que Ele também nos abençoe pela exposição da palavra. Eu quero convidar você para abrir comigo a Bíblia Sagrada no Salmo 23, um texto bem conhecido, um dos textos mais amados da Bíblia, Salmo 23. Eu leio na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar, mesmo assentado, a leitura desse texto. A palavra diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar então, irmãos. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, pela presença do Senhor aqui entre nós. Pedimos a iluminação do Teu Espírito para compreendermos o que a palavra quer dizer para cada um de nós, Deus. Nos abençoe. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, esse salmo tem duas figuras que são muito especiais, que nos fazem compreender bem qual é a mensagem que o salmista pretende nos passar. A primeira imagem que nós contemplamos aqui, que talvez seja a imagem através da qual nós identificamos o salmo, é a relação do pastor com a sua ovelha. O que a gente vê aqui é um tratado, é um manual de como um pastor de ovelhas pode cuidar do seu rebanho. Na verdade, o que nós temos aqui é uma programação anual do cuidado do pastor pela sua ovelha. É impressionante como a Bíblia tem um poder de síntese. É impressionante como um pequeno texto como esse nos fala tanto a respeito
principalmente a respeito de Deus e do cuidado de Deus pelo seu povo, ou para com o seu povo. Quando o salmista, ele diz, o Senhor é o meu pastor, essa imagem do pastor de ovelhas, além dessa imagem que comumente nós conhecemos, mas pastoril, de um pastor cuidando do seu rebanho, para o judeu tem uma relação direta com o reinado de Deus sobre o seu povo. Então, quando o salmista fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está se referindo diretamente a esse reinado do Senhor e se colocando diretamente como súdito do rei, como súdito de Deus, dependente única e exclusivamente do cuidado de Deus. Porque o pastor supre, o pastor protege, o pastor cuida do seu rebanho. É assim que Deus trata o seu povo. É dessa maneira que Deus faz com o seu povo. Mas tem uma segunda imagem. Além dessa imagem do pastor na relação com as ovelhas, o Salmo nos traz a imagem de um hospedeiro cuidando do seu hóspede. E essa transição no Salmo é uma transição assim muito marcante, porque dos versículos 1 a 4, metade do versículo 4, a pessoa a que o salmista se refere, direcionado a Deus, é a terceira pessoa. É o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. A partir da segunda metade do versículo 4 em diante, ele trata Deus não pela terceira pessoa, mas pela segunda pessoa. Tu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, essa mudança de pessoa na relação, no trato para com Deus, mostra como essa segunda figura estabelece uma relação de maior intimidade com Deus. Então o salmista, ele se sente íntimo de Deus. Essa imagem da hospedagem é uma imagem muito forte na cultura onde o salmista, onde Davi estava inserido. O judeu é caracterizado pela sua hospedagem, por ser um povo hospitaleiro. É só nós pensarmos, por exemplo, em Abraão e em vários personagens da Bíblia que primavam em ser bons hospedeiros. Só para a gente compreender bem como isso é forte na cultura judaica, eu trouxe uma interpretação desse versículo 5, de Deus como sendo um hospedeiro, para nós compreendermos bem o que Davi está querendo dizer. Está querendo dizer quando se refere a Deus como hospedeiro, como ele faz aqui no versículo 5. Então, na cultura oriental, esse é o conceito da hospedagem. O mundo do deserto e fora das tendas, em uma cultura nômade, como era no Velho Testamento, era extremamente hostil. Expulsar da tenda um fugitivo era o equivalente à condenação de morte, a não ser que o outro clã recebesse o fugitivo em seu recinto. Imaginemos no Salmo um destes fugitivos perseguido pelos inimigos que se acolhe ao direito de hospitalidade. O hospedeiro o recebe em sua tenda, lhe oferece de comida e bebida, unge na cabeça com aromas. Os inimigos que perseguiam aquele fugitivo se detêm à porta da tenda. Ao verem o fugitivo comendo, ou seja, desfrutando da hospitalidade, compreendem que está sob a proteção de outro. Qualquer agressão seria atentar contra os direitos sagrados da hospitalidade. Seria uma ofensa ao anfitrião que o recebeu. Os inimigos se retiram. Quando o fugitivo come e bebe, o anfitrião lhe oferece uma escolta de 2 homens que o acompanham até o seu destino final.
Então, esse é um traço da cultura. Uma pessoa que está debaixo da hospitalidade de outro goza, inclusive, da proteção dessa pessoa. E isso é muito forte no livro de Salmos, quando, por exemplo, aqui nessa imagem nos fala dessa pessoa ser escoltada. O Salmo fala de uma escolta que acompanha essa pessoa que é acolhida pelo Senhor. No versículo 6 fala assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, depois de cuidar dos seus, depois de proteger, depois de suprir, depois de acolher, o Senhor então nos envia, e como se não bastasse a hospitalidade, Ele também nos faz acompanhar de escoltas que nos garantem segurança, bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia são símbolos e sinais diretos da própria pessoa de Deus. É como se Ele mesmo fosse essa bondade e essa misericórdia que nos acompanha por todos os dias da nossa vida. Essa imagem da hospitalidade é uma imagem que atravessa Davi por todos os lados. Ele nasce debaixo dessa cultura, ele nasce com esse valor da hospitalidade, e a hospitalidade também atravessa a própria história individual de Davi. Eu quero falar de 3 episódios da vida de Davi, para vocês perceberem como o que ele escreve nos Salmos faz sentido para ele, enquanto indivíduo, enquanto pessoa. São apenas 3 episódios. O primeiro episódio está lá no início da vida de Davi. Davi é um adolescente, 17 anos de idade mais ou menos. O povo de Israel já tinha o seu primeiro rei, chamado Saul. Saul era o rei de Israel. Só que Deus não aprovava o reinado de Saul. Saul foi escolhido pela aspiração do povo. Mas Deus tinha alguém melhor para assumir o reinado de Israel. Então Deus manda Samuel para a casa de Jessé. E chegando lá na casa de Jessé, a missão de Samuel era ungir um dos filhos de Davi, um dos filhos de Jessé, como rei sobre Israel. Então Samuel pede que os filhos de Jessé se aproximem, e começam os mais velhos se aproximando, já adultos, já formados, homens fortes, com uma aparência de líderes, soldados do exército de Israel. E Samuel tem a nítida impressão que é um daqueles lá, os mais velhos. Até que Deus fala no coração de Samuel o seguinte: Samuel, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então os filhos de Jessé vão passando por Samuel e Deus fala para ele: não é esse, não é esse, não é esse. Até que todos os que estavam na casa passam por Samuel. E aí o texto de 1 Samuel 16, de 11 a 13, nesse texto, Samuel pergunta para Jessé o seguinte: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel respondeu: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Levante-se e unja-o. O que a gente percebe aqui nessa experiência de Davi é que Davi sabe muito bem o que não é ser lembrado para se assentar à mesa. Davi sabe muito bem o que é ser esquecido. Davi sabe muito bem o que é não estar em família enquanto todos estão assentados à mesa. É por isso que para ele a hospitalidade é um valor, sim, fundamental, essencial.
Porque ele foi esquecido pelos seus próprios familiares. Ele precisou ser lembrado por Samuel para que viesse à mesa, para que se assentasse à mesa, para que fosse recebido à mesa dentro da sua própria casa. O segundo episódio que eu quero destacar para vocês, para a gente compreender bem como é essa construção da hospitalidade em Davi, é um episódio que acontece algum tempo depois desse primeiro que eu destaquei. Agora, Davi já era um soldado, início de carreira, mas ele já era um soldado. Ele já tinha vencido Golias. Ele já era famoso em Israel. Havia até uma canção que as pessoas cantavam dizendo que Saul matou os seus milhares. E Davi? Ah, ok. Obrigado. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou centenas de milhares. E as mulheres cantavam essa música em Israel, e isso gerava uma inveja mortal em Saul. E Saul queria então matar Davi. E Saul começou a perseguir Davi. E Saul começou a atentar contra a vida de Davi. E Davi começou a viver como um fugitivo. Como daqueles fugitivos que eu me referi no conceito cultural de Israel. Ele vivia de um lugar para o outro, tentando proteger a sua vida. Até que Davi chegou em Gate. É importante dizer que Gate era o povo de Golias. Golias era de Gate. É impressionante como Davi se sentiu mais seguro no meio dos seus inimigos do que no meio do seu povo. E aí ele chegou em Gate, lá em 1 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1, e ele se refugiou numa caverna, fugindo de Davi. O nome dessa caverna era a Caverna de Adulão. E ele se refugia nessa caverna. O texto diz assim, esse texto, de 1 Samuel 22. Juntaram-se a Davi todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Imagine, você ser o líder de um exército desse, de 400 descontentes, de 400 endividados, de 400 pessoas com algum tipo de dificuldade. Esse era o exército de Davi. Essa era a companhia de Davi. Esses eram os companheiros que se assentavam à mesa com Davi. Então Davi sabia muito bem o que era se assentar à mesa com pessoas que tinham algum tipo de necessidade. Ele sabia o que era se assentar à mesa com pessoas que não tinham a possibilidade de se assentar em uma mesa melhor do que aquela. Davi sabia muito bem o significado da palavra hospedagem na sua própria vida, como errante, como fugitivo, como algum que também tinha algum tipo de necessidade, como alguém que também tinha, em certa medida, algum tipo de desesperança em algum momento. Essa era a companhia de Davi. Um último episódio sobre a vida de Davi está um pouco mais à frente, lá em 2 Samuel, capítulo 9, 1 a 13. Nesse momento, Saul já tinha morrido, Davi era rei de Israel, com um reinado já estabelecido em Israel. E o que acontece é o seguinte, estava ele lá pensando e refletindo, e ele se lembrou de Saul. Embora Saul fosse um inimigo feroz de Davi, e na verdade um inimigo gratuito de Davi, embora Saul tivesse atentado contra a vida de Davi, Davi gostava de Saul. E nesse momento, quando ele está no auge da sua vida, Davi então se lembra e deseja fazer bem para algum parente de Saul que porventura estivesse ainda vivo.
E ele pergunta para as pessoas, vocês sabem dizer se existe algum parente de Saul que está vivo? Eu quero fazer o bem para ele. E aí as pessoas fizeram uma pesquisa e encontraram um parente de Saul chamado Mefibosete. Mefibosete, ele tinha um problema nas pernas, ele era aleijado. E Davi, então, o traz para Jerusalém, e Davi restaura toda a sua condição, todo o dinheiro, toda a condição, toda a posição que antes pertencia à família de Saul, ele restaura Mefibosete. E o texto aqui diz o seguinte: então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Embora esse texto possa parecer natural para a gente, nesse tempo e nessa cultura, a sociedade privilegiava as pessoas perfeitas. As pessoas aleijadas não gozavam do privilégio que nós esperamos que elas gozem hoje em dia. Então, esse é um episódio assim extraordinário dentro dessa cultura. Alguém trazer um aleijado e colocá-lo num lugar de honra. Davi sabia muito bem o que era isso. Ele sabia o que significava não fazer parte do padrão da sociedade. Ele sabia o que significava não ser aceito pela sociedade. E ele então traz Mefibosete e coloca Mefibosete no lugar de honra. Então, quando nós olhamos para a cultura de Davi, para o ambiente de Davi, e quando nós olhamos para a história individual de Davi, nós compreendemos que essa questão da hospitalidade para Davi tem alguns sentidos assim que são muito importantes para a nossa meditação de hoje. Para Davi, a mesa é lugar de transposição de barreiras. As barreiras precisam ser transpostas nesse lugar, nesse ambiente, na mesa. Na mesa, os inimigos se encontram para acertar velhas rixas. É na mesa que nós devemos nos encontrar. Aqueles que são de Gate precisam se encontrar com aqueles que são de Israel. Aqueles que são filhos de Davi se encontram com aqueles que são filhos de Saul. Aqueles que gozam de privilégios precisam se encontrar com aqueles que são esquecidos por aqueles que são privilegiados. Então as antigas barreiras precisam cair no ambiente da mesa. É por isso que é importante a mesa no nosso ambiente familiar. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura familiar, onde cada um tem o seu espaço dentro de casa. E as pessoas fazem refeições não só em espaços diferentes, mas elas também fazem refeições em horários diferentes. E quiçá em lugares diferentes. E a família tem pouco espaço para resolver as suas rixas, para resolver as suas questões. A mesa é o lugar onde as barreiras precisam cair. A mesa é o lugar onde os inimigos devem se encontrar. E de uma vez por todas deixarem de ser inimigos. A mesa também é lugar onde ações restaurativas precisam ser, de uma vez por todas, efetuadas, executadas. É na mesa que o esquecido se torna lembrado. É na mesa que ao desesperançado é devolvida a esperança. É na mesa que o fragilizado tem a possibilidade de se tornar herói. Vocês se lembram da caverna de Adulão, que se reunia ao redor de Davi pessoas
com vários tipos de problemas, pessoas endividadas, pessoas que não tinham nenhuma perspectiva. Pois é, se você continuar lendo a história de Davi, você vai descobrir que daqueles 400 homens endividados, surgiram os maiores heróis da história de Israel. Os maiores heróis de Davi saíram daquele grupo da caverna de Adulão. Esse é o poder da mesa. É por isso que a mesa precisa ser contemplada e celebrada em casa, na igreja e em qualquer outro lugar. Porque a mesa tem esse potencial de transformar fragilizados em heróis. A mesa tem o poder de trazer o marginalizado para o centro. E esse marginalizado, de uma vez por todas, ser honrado. Então a mesa é lugar de ações restaurativas, mas a mesa também é lugar de escolhas radicais. É na mesa que nós fazemos escolhas do tipo andar uma segunda milha, dar a outra face, perdoar 70 vezes 7. A mesa é lugar onde nós nos aproximamos do necessitado, do impuro, do inimigo, com uma intenção clara de suprir as demandas deles. É na mesa que nós nos encontramos. E isso precisa ter um investimento de uma postura, de uma atitude radical. Porque não é fácil você se aproximar de uma pessoa endividada. Não é fácil você se aproximar de uma pessoa necessitada, sabendo que você talvez em algum momento vai precisar atender a demanda daquela pessoa. É por isso que a mesa exige atitudes radicais, corajosas, daqueles que desejam se encontrar com o outro, independentemente da necessidade do outro, independentemente do estado do outro. Esse é o significado da mesa em Davi. Mas esse significado de Davi, ou em Davi, encontra a sua experiência mais perfeita em Cristo. Davi, no Salmo, é um tipo de Cristo. Porque Davi é um pastor. E Jesus fala, eu sou o bom pastor. Davi é rei. E a Bíblia fala que Jesus é o rei. Davi compreende Deus como hospedeiro. E Jesus se coloca como hospedeiro, dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus, nele essa experiência encontra a perfeição. A mesa que Davi disse estar preparada, na verdade foi preparada por Jesus. Jesus é o cabeça da mesa. Jesus prepara essa mesa celebrada por Davi no Salmo 23. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 2, ele fala do resultado. O resultado dessa mesa preparada por Jesus. Mas não só o resultado. O apóstolo Paulo também fala sobre o significado e a simbologia dessa mesa. Que mesa é essa preparada por Jesus? Então, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, nós vemos que essa mesa, de acordo com esse texto, nos lembra o quão distante nós estávamos de Deus, da salvação dele e da graça dele. O texto diz assim, portanto,
Estou lendo Efésios 2 a partir do 11. Lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa mesa nos faz lembrar disso. O quanto nós estávamos afastados de Deus. Nós éramos considerados incircuncisão por aqueles que são circuncidados, pelos que receberam a aliança em Abraão. Nós não éramos considerados dignos de estar assentados a essa mesa. Éramos como Davi, esquecido lá, cuidando das ovelhas. Éramos como Mefibosete, marginalizado. Éramos como os 400 da caverna de Adulão. Pobres miseráveis, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança, sem nenhuma possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Essa mesa nos faz lembrar que, na verdade, o grande movimento feito foi o movimento de Deus em nossa direção. Foi Deus quem nos convidou para nos assentar à mesa. Gosto muito de uma parábola que Jesus conta, de alguém que promoveu uma festa, e aí ele marcou o dia, o local, a hora, e chegou o momento, os convidados não chegavam, e aí foi comunicado ao anfitrião da festa: olha, os convidados não vieram. E o anfitrião então fala: então saiam pelas ruas, pelos becos, pelas vielas, convidem a qualquer um, convidem a todos. Aqueles que não têm dignidade, aqueles que não têm o pedigree, aqueles que não têm o sobrenome, aqueles que não têm a tradição religiosa, convidem, chamem. E essas pessoas foram chamadas, mesmo sem a dignidade própria, foram chamadas de forma graciosa para se assentarem à mesa. Lembre-se que foi assim que aconteceu comigo e com você. Foi a graça que nos convidou. Não foi o nosso merecimento. Não foi a nossa pureza, a nossa religiosidade, mas foi a graça de Deus. Lembre-se disso. O quão afastado você estava de Deus. E o quão impossibilitado você estava, você era de se aproximar de Deus também. Essa mesa nos faz lembrar disso. Mas essa mesa também nos faz lembrar, ou nos faz pensar, que ela é símbolo de aproximação. E o apóstolo Paulo continua no versículo 13, dizendo: mas agora, antes vocês eram assim, mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então a mesa é lugar, é símbolo de aproximação. Pelo menos em duas perspectivas. Na perspectiva vertical, a mesa é lugar de uma reaproximação da criatura com seu Criador.
A partir da mesa de Cristo, preparada por Cristo, agora nós nos aproximamos de Deus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é através de Cristo que nos reaproximamos de Deus. É assentados diante dessa mesa que nós celebramos essa reaproximação, nessa perspectiva vertical. Mas numa perspectiva horizontal, a mesa também precisa nos aproximar. A mesa é lugar de encontro. Então, se há alguma questão entre eu e você, se há algum distanciamento entre nós, se há alguma distinção entre nós, tudo isso cai diante dessa mesa. Precisamos estar motivados através dessa mesa a, de uma vez por todas, derrubarmos as barreiras que existem entre nós. Algumas pessoas tentam negociar quando não estão bem com o outro, abrindo mão também dos elementos da ceia. Estou em conflito com a minha esposa, não vou tomar a Santa Ceia hoje. Estou com problema com algum membro dessa igreja, não vou tomar a ceia. Não é essa a recomendação da palavra de Deus. A recomendação da palavra de Deus é que nós devemos comer e beber. E assumir a coerência dessa mesa, tentando quebrar toda e qualquer barreira que exista entre nós. Mesa é lugar de encontro. Quando nós fazemos disso um costume, por exemplo, na nossa família, nós, de uma vez por todas, as barreiras caem. É por isso que, por milênios, por todas as gerações, a igreja insiste com a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é o lugar onde a gente se encontra. E não tem como a gente escapar um do outro. Não tem como a gente desviar um do outro. É na Santa Ceia. Então as barreiras precisam cair. E nós precisamos ser restaurados à coerência da Santa Ceia diante da mesa. E essa mesa que o Senhor prepara para nós, ela também sinaliza que o processo, na verdade, precisa ter uma continuidade, ela é contínua. Então não é só um ato, não é só um ponto, mas é um costume que precisa ser alimentado e estabelecido no meio do povo de Deus. A partir do versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. Nós continuamos o nosso processo de edificação, o nosso processo de crescimento. A nossa comunhão não está acabada. A minha comunhão com você não é plena, ela pode melhorar um pouquinho mais. A minha aceitação para com você pode sempre melhorar mais. A tua aceitação comigo, da mesma maneira. As barreiras sempre precisam ser derrubadas, porque elas são teimosas. Nós derrubamos e elas crescem de novo. Nós alimentamos uma aproximação e daqui a pouco, quando nos damos conta, já faz tempo que nós não nos vemos mais. Nós precisamos, como diz em Atos, precisamos perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então essa mesa, ela precisa continuar agindo em nós. Os efeitos dela precisam ter uma continuidade na nossa história e nas nossas relações. Então, meus queridos, Davi, há muitos anos atrás,
falou que uma mesa estava posta, estava preparada. Eu gosto muito da imagem da mãe chamando os filhos, ou do pai chamando os filhos à mesa. Meninos, meninas, o almoço está pronto. Quando todo mundo está com fome, o pessoal vem correndo e se aninham ao redor da mesa. Então, profeticamente, é como se Davi estivesse falando para mim e para você: a mesa está pronta. E como disse Samuel a Jessé, nós não começamos a comer enquanto todos não estiverem aqui. Penso que todos nós estamos aqui hoje para comer da mesa. Mas mais do que comer da mesa, estamos aqui hoje para viver segundo a coerência dessa mesa que o Senhor Jesus preparou para que nós nos alimentássemos dela. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que esse momento da Santa Ceia agora te alimente, te sustente para aquilo que você tem que fazer nessa semana, ao longo da sua vida e nas suas relações. Quero convidar os presbíteros da igreja para que me acompanhem aqui para ministrarmos juntos a Santa Ceia do Senhor ao seu povo. Nós queremos, então, convocar a todos os que são membros dessa igreja ou de qualquer outra igreja evangélica que participam da Santa Ceia lá na sua igreja, a participar conosco também desse momento da Santa Ceia, celebrando assim a mesa do Senhor Jesus. Se você não é membro de nenhuma igreja e quer participar da Santa Ceia, você precisa conversar com um desses presbíteros que estão aqui comigo e perguntar: como eu posso ser membro dessa igreja? Eles vão te orientar, você vai passar por um processo assim, muito rápido e daqui a pouco, brevemente, você vai ter o privilégio de participar conosco também dessa bênção, dessa mesa maravilhosa que é a mesa do Senhor Jesus. Tá bom? Aqueles que forem participar, então, para facilitar a distribuição, na medida que eles se aproximarem, por favor, fique de pé, só para sinalizá-los, para facilitar a distribuição dos elementos.
O Evangelho diz que, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, da aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então há essa promessa. A próxima vez que Jesus participar de um momento como esse, será no reino do Pai. E ele terá como hóspedes a quem? Quem serão os hóspedes? Hã? Eu? Cada um fale por si aí. Eu? Fala aí você, eu já me garanti, hein? Eu serei hóspede. Quem serão os hóspedes? Alguém ficou de fora não, né? Então, a próxima vez que Jesus participar de um momento como esse, ele me terá como hóspede. Ele te terá como hóspede dele. É muito importante que essa esperança esteja sempre no seu coração. Que você também viva isso. Que todas as vezes que você participar da Santa Ceia, que seja uma preparação, um treino, para que você receba os elementos diretamente das mãos do Senhor. E Ele fale diretamente para você: meu filho, este é o meu corpo, partido por você.
porque eu te amei. Comamos do pão então, irmãos, nessa esperança. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos muito, Pai, pelo teu amor e pela tua misericórdia, Deus. Obrigado a Deus pela tua mesa, que representa teu infinito amor por nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor nos chamou e nos deu uma nova vida, Pai. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor, através do teu Espírito, cada vez mais aperfeiçoe em nós, ó Pai, aquilo que é da tua vontade, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho também disse que depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Esse é o compromisso que o Senhor tem conosco, de ser o nosso pastor, de ser o nosso rei, e como aquele que nos hospeda, de ser aquele que nos protege. E, uma vez supridos e enviados, de nos enviar com a escolta dele, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então esse é o compromisso que o Senhor tem com você. Renove a sua fé no Senhor, tomando do cálice. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre os teus filhos que estão ao redor da mesa. Ó Deus, que o Senhor abençoe a todos. O Senhor sabe, ó Deus, o estado do nosso coração. Talvez sejamos como Davi, esquecido, ó Deus, e ausente da mesa. Talvez sejamos como aqueles que moravam nas cavernas de Adulão, necessitados, endividados, ó Deus, com faltas na vida. Talvez sejamos como Mefibosete, com limitações, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Ó Deus, nós te agradecemos porque se esse é o estado do nosso coração, o Senhor nos acolhe diante da sua mesa. Nós somos recebidos pelo Senhor. Ó Deus, nós somos acolhidos pelo Senhor. Nós te agradecemos por isso. Agradecemos pelos teus filhos que estão aqui. Agradecemos pelos teus filhos que nos acompanham, ó Deus, pela internet, em muitos lugares do mundo. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade de celebrarmos a mesa do Senhor. Obrigado por fazermos parte dessa família, por sermos corpo do Senhor, por sermos esse edifício que tem sido edificado pelo Senhor mesmo, como um santuário do Senhor, do Teu Espírito. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim, queridos e queridas, que a graça, que o amor e que o poder do Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam sobre você, sobre a sua casa, sua família, sobre essa igreja e sobre todo o povo do Senhor que está espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém? Quero só falar para você duas coisas. A primeira, foi noticiado aqui a morte do pai da Tânia. Ele está sendo velado no céu da Mascarenhas Camelo. O sepultamento está programado para as 13 horas amanhã, tá ok? E uma outra coisa que eu quero falar para você é que como nós estamos aqui em família, nos assentamos ao redor da mesa, celebramos a mesa do Senhor, mesa que derruba barreiras, que aproxima, mesa que acolhe. Então eu quero pedir para você, não saia daqui, dessa casa, sem dar pelo menos 20 abraços. Ok? Deus abençoe. Boa semana a todos.